Aí, nós já estamos ao vivo, tá? Ó, gente, boa noite. Daqui a pouquinho a gente, como sempre, a gente tem 5 minutinhos para compartilhar. Pessoal que puder ajudar a gente a compartilhar, e nós já vamos dar esses 5 minutos para conseguir, para todo mundo dar tempo aí, né? Vocês já estão vendo aí, ó, o Dani já fez com a gente, vocês já viram o Dani fazendo bate-papo com a gente aqui no domingo. E o João Pedro está fazendo a primeira vez hoje, ó. E depois nós temos que arrumar um para a Lu também, né? Ô, Dani, eu acho que paralisou a sua imagem aí, Daniel. Ô, Dani, você está ouvindo? Vocês estão com a imagem congelada. Deixa eu ver. Voltou? Não, agora voltou. O som estava ouvindo. É. Tá, mas estava... Espera aí. Vocês estão com a imagem congelada. O som está normal. Espera aí, agora... Não, ainda ela está travando, está congelada a imagem sua. Deixa eu ver aqui, peraí, vamos ver. O som está vindo normal e a imagem não. Vamos ver. Espera lá, como? Aqui, ó. Aí. Deixa eu voltar nessa daqui, é melhor, ó. Conseguiram aí? Um pouquinho. Ó. Acho que agora voltou ao normal. Tá melhor? Agora tá normal, porque ela tava travando e ficando parada a sua imagem. Acho que a gente estava ligado numa rede secundária. Então tá. Agora tá normal, a imagem e som. Beleza. A gente já estava falando, estou apresentando vocês, o Dani já fez com a gente, muitos já conheceram no domingo que nós fizemos um bate-papo. E o João Pedro, que vai fazer a primeira hoje, né, João? É isso aí, né, João? É isso. Convidei ele para fazer comigo, ele topou, né, João? Topei, eu queria fazer. A Fá fugiu, né? A Fá fugiu? Fugiu e aí o João tomou o lugar. Aí o João tomou o lugar. Agora eu arrumei um problema que depois tem que fazer um com a Lu, que a Lu ficou com ciúme. Isso é bom. Que bom. Dani, só dá 2 minutinhos aí que nós estamos compartilhando nas páginas aqui. Quer dizer, eu vou tentando, né? Porque eles me bloqueiam e eu não consigo publicar mais nada aqui. Mas para dar tempo para o pessoal do grupo, para as meninas que ajudam a gente poder compartilhar. Beleza. Tá? Deixa eu aqui, filho. Eu não sei se alguém estiver acompanhando aí. Eu acho que nós estamos ao vivo também no YouTube, tá? Mas não tenho certeza. A gente ia colocar o junto, mas eu não sei se ele logou os dois juntos. Se eu precisar entrar daqui a pouquinho na página, depois que a gente sair daqui do bate-papo, eu vou tentar entrar lá. Tá bom? Ó, Dani, 7h29, nós estamos com quase 60 pessoas ao vivo já, e mais de 60. O pessoal está conseguindo compartilhar agora. Tá joia. Tá? Então, dá só mais um minutinho que a gente já vai... Vocês já começam, eu vou pedir para vocês fazerem uma oração inicial, e aí pode usar o tempo todo, a gente só volta a se falar no finalzinho, quando for umas 5 para as 8. Perfeito. Para a gente se despedir, e hoje a gente está lançando quem está vendo aí embaixo, ó, nós estamos lançando, nós colocamos no final de semana já o cartaz, mas nós vamos lançar oficialmente a live Solidária do Bem para sábado agora, com 3 cantores fantásticos, que é o Paulo e a Leia, o Jim Ihara e o Ed Moreno, que é compositor, e a gente está colocando uma música que o Ed fez, e ele falou para mim, quando eu convidei, ele falou, essa música eu acho que foi feita para isso. Depois, acho que vocês não ouviram no domingo, né? Sim, sim. Que legal, que joia. Uma iniciativa muito bacana mesmo, né? E aí nós vamos estar usando para poder divulgar. E aí hoje à noite, nós vamos, acabando aqui, nós vamos tentar testar, né? Ver como é que funciona o som. A gente nunca fez esse negócio de música ao vivo para ver se o stream topa, se o som não fica ruim, nada. E aí, se der certo, ainda hoje mesmo nós vamos fazer uma chamadinha ao vivo com eles lá, né? Que legal, que joia.
Maravilha. Mas show de bola. Os três são fantásticos, né? Fantásticos, Bom, né? Dani, então, 7h30, João, toca aí, nós vamos... Eu fico aqui, qualquer coisa que vocês precisarem, você chama aí no privado ou avisa que eu estou assistindo aqui e a gente vai comentando qualquer coisa que tiver, tá bom? Combinado, Léo. Tá? João, um beijo, até já, viu? Obrigada, tio, também. Beijo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Agradeço o convite do Léo, a oportunidade, né, da gente estar estudando. E hoje, muito especial para mim, porque eu estou aqui fazendo com o meu filho, né? O João Pedro, né, João? O João Pedro tem 14 anos, estamos começando aí a estudar juntos, né, João? O Evangelho, né? Como já foi participar, eu quis participar. Isso aí, e me deixou muito feliz. Eu falei para o Alexandre que a única coisa que aconteceu é que arrumei um problema aqui, que a minha filha, a Luísa, agora falou que quando que vai ser a parábola dela, né? Mas que bacana. Vamos começar, então, a gente vai fazer uma prece, né? O Alexandre disse que esse trabalho é muito utilizado por muitas pessoas, né? O estudo das parábolas para fazer o evangelho no lar. Então, a gente, se alguém quiser colocar uma água para fluidificar, né? Para depois do nosso estudo, já serve como evangelho no lar, tá? Uma ótima oportunidade, porque é um estudo rápido, né? De uma meia horinha e tal. E se alguém quiser, coloca a água para fluidificar e a gente faz o estudo, tá bom? Então vamos pedir a Jesus, né? Que abençoe esse nosso trabalho. Primeiramente, agradecer a ele a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para poder estudar um pouco dos seus ensinamentos e juntos, né, com esses ensinamentos, a gente poder crescer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que esses ensinamentos possam servir de degraus para a nossa evolução. Que Jesus abençoe o nosso propósito, que os bons espíritos possam nos intuir, para que a gente faça um estudo muito proveitoso para todos nós. Que assim seja. A gente escolheu a parábola que nós vamos falar, né, da figueira estéril, ou alguns constam também da figueira seca, né? A gente escolheu essa parábola porque eu acho uma parábola muito interessante, porque, a princípio, se a gente não estudar alguns detalhes que a gente acabou estudando e vai tentar passar, né, para todos, essa parábola ela pode parecer um pouco estranha, né, João? Porque tem uma atitude de Jesus ali, nessa parábola, que se a gente não aprofundar um pouquinho nos ensinamentos, pode ser que essa parábola, ela, vamos dizer assim, ela mostre um comportamento um pouco estranho de Jesus, né, filho? Então, a gente achou legal, porque a gente acabou estudando ela e vendo ensinamento de estudiosos a respeito dessa parábola, e como isso nos ajudou a entender bem essa parábola, a gente gostaria de compartilhar isso com vocês e se agregar para vocês, ou para alguns de vocês, nós vamos ficar muito felizes, né? Primeiro o João vai ler, então, essa parábola está narrada em Mateus e em Marcos, tá? Nós vamos ler Marcos, capítulo 11, de 12 a 20, né, João? Essa parábola, depois a gente explica, ela é interrompida um pouquinho, e depois ela é finalizada um pouquinho mais à frente, tá? Mas a gente vai dar alguns detalhes aí. Então, o João vai ler a parábola, tá bom? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Isso. Só dá uma paradinha aí, filho, pelo seguinte. Então, a parábola é o seguinte, né? Eles estão saindo de Betânia rumo a Jerusalém, né? E eles estão, quando saíram de Betânia, Jesus diz: tenho fome, né? E Jesus se dirige a uma figueira e não acha nada na figueira, a não ser folhas. E Marcos diz: porque não era tempo de frutos, né?
E não encontrando fruto na figueira, Jesus, o pessoal coloca como Jesus amaldiçoa a figueira, né? Diz que nunca mais ninguém coma fruto de ti. Depois dessa passagem, isso que é a interrupção que eu falei, eles se dirigem a Jerusalém, aonde Jesus faz uma outra passagem um pouco paradoxal, né? Que é uma passagem até bem polêmica também, que merece bastante estudo, mas que não vai dar tempo da gente estudá-la hoje, porque não é o propósito. Mas é a passagem da purificação do templo, aonde Jesus expulsa os vendilhões do templo, né? Derruba as mesas dos cambistas, e fica bravo, diz que ali é uma casa de oração, né? E que não é uma casa de comércio e tudo mais. E eles voltam, no fim do dia, para Betânia. Quando eles voltam para Betânia, né, João? Marcos continua depois. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes, né? A figueira, quando eles passaram de novo, dava para ver que da raiz até a última folha, a figueira estava totalmente seca. Isso, porque Jesus tinha, entre aspas, amaldiçoado a figueira, né? Jamais comam fruto de ti. Então, é uma atitude um pouco estranha. A gente pensa assim, Jesus foi buscar frutos numa figueira que não era tempo de dar fruto, não encontra fruto, né? E amaldiçoa a figueira. É difícil a gente pensar, né, João? A gente estava discutindo no nosso estudo, né? Difícil a gente pensar num espírito como Jesus ter uma atitude dessa, uma atitude um pouco diferente em se tratando de um espírito como Jesus, né? Então, a gente tem que estudar um pouquinho alguns tópicos para esclarecer essa passagem de Jesus. Primeiramente, é que Jesus, naquela época, obviamente, né, ele tinha que falar, ele tinha que se comunicar segundo as tradições da época, né? E tinha uma tradição na época que era a chamada parábola de ação, onde o profeta ele toma alguma atitude, falando muito pouco ou quase nada, e segundo essa atitude, com os componentes que ele insere nessa atitude, ele passa o recado, o ensinamento que ele quer fazer. E nós não podemos esquecer nunca que nenhuma passagem de Jesus, nenhuma vírgula de qualquer passagem de Jesus está isenta de qualquer ensinamento, né, filho? Então começa o seguinte, quando Jesus diz, tenho fome. O que a gente já achou estranho, filha? Quando Jesus fala que está com fome, logo de manhã, saindo de Betânia. O que a gente achou estranho? Porque, na verdade, sempre que ele saía de Betânia, quando ele estava em Betânia, né, ele ficava hospedado... Ele ficava hospedado na casa de 3 irmãos, Marta, Lázaro e Maria. E elas sempre davam comida para ele sempre tomava café da manhã lá, né, era o que chama de jejum dele. Né? E aí, quando chega perto dessa figueira, antes dele ir até a figueira, ele fala que ele tem fome. E por isso que isso só é estranho, porque logo de manhã ele tinha acabado de comer na casa desses 3 irmãos. Nos leva a crer que, assim, eles saíram de Betânia, e Marta, Maria e Lázaro, principalmente Marta e Maria, né, não deixariam Jesus sair sem tomar café da manhã, né? E Jesus fala, tenho fome. Que fome é? Aí, estudando, né, que fome é essa que Jesus tinha, filho? Que a gente descobriu? Essa fome que ele falava que ele tinha, era a fome que ele tinha de ver a obra do pai dele ser feita. Que quando ele reclamava que ele tinha fome, na verdade, não era exatamente fome de comida, era... de coisas espirituais, né, filho? Coisas espirituais, né, que eram as obras do pai dele, que no caso de Deus, serem feitas. Então, quando ele fala que ele tem fome, é porque ele não está contente com aquela situação. Perfeito. Aonde a gente achou isso? Lá no Evangelho de... João 4:34. João 4:34. O que Jesus fala nessa passagem, em João 4:34? João 4:34, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa passagem ajuda a gente a elucidar a fome que Jesus tinha. Nessa passagem, é quando Jesus estava no poço, conversando com a mulher samaritana, os discípulos tinham saído para buscar comida na cidade.
E os discípulos voltam e oferecem comida para Jesus, e Jesus diz que não precisa de comida. Aí os discípulos acham estranho e falam o seguinte, mas, mestre, alguém passou daqui, deu comida para o senhor e tal? E Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade de meu Pai, e realizar a sua obra. Ou seja, Jesus estava com fome de realização espiritual. Era a fome que Jesus tinha. Né? Ele queria ver o reino de Deus implantado na Terra. Né? E então essa é a primeira coisa que já ajuda a gente a perceber que essa parábola, na verdade, como todos os ensinamentos de Jesus, tinha um ensinamento profundo. Não era simplesmente ali pegar o fruto, a figueira, não tem fruto, vou secar a figueira. Não, tem um ensinamento profundo. Jesus está andando, tenho fome. Né? Ou seja, tenho fome. Ou seja, alguma coisa não está legal. Né? Eu esperava colher frutos que eu não estou colhendo. Vamos dizer assim, alguém que deveria estar dando frutos não está dando frutos. Né? E a gente chegou na conclusão de que esse alguém era quem, João? Através da figueira. Né? É o povo de Israel. Porque quando ele seca a figueira, porque a figueira não dá frutos, ele faz referência como se a figueira fosse o povo de Israel. Exatamente. E porque aquele povo não estava dando os frutos, né, entre aspas, não estava realizando a obra daquele que enviou Jesus, que no caso é Deus. Então, exatamente. Então por isso que ele reclama de fome e vai na figueira, como se fosse comida, mas na verdade é só, né, uma analogia, que ele está com fome, mas na verdade é o povo de Israel que não está realizando a obra de Deus. Como que nós chegamos nessa conclusão? A gente tem também, para chegar na conclusão de por que Jesus usou a figueira, o João explicou direitinho, filho, por que Jesus usou a figueira, né? Como que nós chegamos à conclusão de que a figueira ela representava o povo de Israel ali, que Jesus estava querendo dizer? Pelo seguinte, nós temos que prestar atenção que a figueira, ela daria, elas dão os figos, o fruto, no mês de maio, né? E essa passagem acontece quando? Acontece no mês de abril, no comecinho de abril. Como que a gente sabe disso? Porque eles estavam indo para Jerusalém participar de uma Páscoa. Então, não era tempo ainda de dar fruto, de dar figos. Mas por que Jesus se dirigiu a ela esperando frutos? Porque ela tinha folhas. Marcos descreve para a gente na parábola que não tinha nada senão folhas. Nós descobrimos o seguinte, naquela época não era comum dar fruto, mas então não era comum ter folhas também. Porque, visto que quando a figueira começava a dar folhas, é porque ela ia dar frutos. Então, Jesus não estava de todo errado de ir buscar frutos naquela figueira, porque ela já tinha grandes folhagens. Ela era uma figueira, aí que está a chave para entender a passagem, ela era uma figueira temporã. Né? Ou seja, ela é uma figueira que se adiantou. Ela daria frutos antes da hora, porque ela já estava com as folhas. Né? E sabendo que essa figueira era uma figueira temporã, a gente consegue a chave para entender a parábola. Que a chave está lá no Velho Testamento, em várias passagens, mas a principal delas é em Oséias 9 e 10. Oséias capítulo 9, versículo 10, onde Oséias diz o quê? Lá no Velho Testamento. Diz assim, achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagram a essa vergonha, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Ou seja, é uma profecia que Jesus estava se fazendo cumprir. Né? Oséias, lá no Velho Testamento, faz essa passagem, ou seja, achei a Israel como uvas no deserto, né? Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Ou seja, Israel representado na figueira temporã. Jesus usa dessa figueira, desse momento, para trazer um
um imenso ensinamento para a gente. Um grande ensinamento. Que ensinamento é esse? Olha, Israel foi o povo temporão em adquirir os conhecimentos. Foram enviados, até a primeira revelação, foi o povo que recebeu. Então, enviamos Moisés, enviamos todos os profetas, a gente vem preparando esse ano, esse povo, há séculos, né? E quando Jesus resolve vir, ver, colher os frutos, né, dessa obra, ele não acha frutos. Né? Jesus estava chateado. Tanto que logo após essa passagem, é a passagem onde ele expulsa os vendilhões do templo e tudo mais. Ou seja, Jesus estava fiscalizando a obra da implantação do reino de Deus e estava muito triste. Por quê? Porque Israel estava farto nos dogmas, nas exteriorizações religiosas, no conhecimento. Israel estava com folhagens bonitas, né? Ou seja, o que, filho? Conhecimento, né? Dogmas, sacrifícios, né? E frutos mesmo, que é o que Jesus queria ver, tenho fome, Jesus não estava achando. Prática, quais eram os frutos, filho? Prática do bem, humildade, caridade, pensar no próximo. Amor ao próximo, amar a Deus acima de tudo e amar ao outro como a si mesmo. Exatamente, ou seja, os frutos mesmo, Jesus não estava encontrando. Então Jesus percebe aquela figueira temporã, né? Tinha folhas. Jesus, obviamente, não iria amaldiçoar uma árvore. Jesus sabia que não era tempos de frutos, mas se a figueira tinha folhas, deveria ter frutos, ou seja, era uma figueira estéril. E Jesus usa disso para amaldiçoar aquela figueira e passar um ensinamento para a gente. Né? Ou seja, como ele mesmo sempre nos disse, sereis reconhecidos pelos seus frutos. Árvores boas não dão maus frutos. Árvores más não dão bons frutos. Jesus sempre utilizou do símbolo árvore, e principalmente de videiras e figueiras, para mostrar a coletividade, as nações, e para mostrar cada um de nós individualmente também. Ou seja, Jesus está buscando frutos e só estava encontrando folhas. Né? Mais uma prova disso é no Salmo número 1, né? Onde diz o quê, filho? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o que mais? Continua aqui. Ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu futuro no seu tempo. O seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Ou seja, mais uma vez, provando, né, que, quando ele fala assim, que será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou seja, aquela árvore plantada que está sendo irrigada e vai dando folhas e frutos a todo momento, tá? Em Miqueias, que é um outro profeta, olha só, pessoal, que interessante, né? Há quantos séculos antes de Jesus, os profetas falando tudo o que ia acontecer, Jesus vem, não encontra os frutos que ele gostaria de encontrar, nem na coletividade, na nação Israel, nem nas individualidades, né? E faz se cumprir algumas profecias para mostrar. É isso aí, pessoal. Tá vendo? Né? Aquilo que foi dito lá atrás está acontecendo. Em Miqueias 7:1, o que Miqueias diz? Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Mais uma vez, né? É tão intensa o cumprir de profecias, né? Que Jesus faz,
que levou a perguntarem para Emmanuel, no livro Consolador, né, fizeram a seguinte observação. Nossa, Emmanuel, as predições, elas parecem que faz parecer que Cristo inspirava os profetas diretamente, né? Tamanha fidelidade de cumprimento de algumas profecias faz-nos pensar que Cristo inspirava os profetas diretamente. No que Emmanuel responde o quê, João? Nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sobre a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro, sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Emmanuel responde, é isso mesmo. Cristo inspirava diretamente, sem intermediários, os profetas. Por quê? Porque somente Jesus conhece o coração dos seus tutelados para poder sondar o futuro e saber o que vai acontecer no futuro. Então, olha que ensinamento belíssimo. Jesus vê aquela situação em Israel, descontente que estava naquele momento de não estar colhendo frutos, se aproveita desse momento e faz essa passagem com a figueira para mostrar, cadê os frutos? É como se Jesus estivesse a todo momento nos dizendo, eu quero frutos, e não estou encontrando. Tá? Ou seja, ele não está chateado, ele somente está como se ele estivesse fiscalizando. Tanto investimento num povo, né? Temporão de conhecimento, como a figueira, e só vejo folhas. Não estou vendo frutos. Então, entendi dessa parte, que eu acho muito importante da gente, né, poder, junto com vocês, estudar isso daí, porque ajudou a gente a entender essa passagem. Né? Porque parecia, então, um ato meio desconexo do Espírito de Jesus. Né? Ele chega lá, vai procurar fruto numa figueira que nem era para dar fruto, não encontra, seca a figueira, né? Ou seja, mas agora, a gente conseguindo chegar a esses conhecimentos, a gente acha que deu para a gente entender melhor essa parábola. Então, entendido isso, o que nos leva agora? A gente tem que fazer o quê? Tirar um ensinamento moral, como todo ensinamento de Jesus. Né? Não basta a gente entender intelectualmente, porque senão nós vamos ficar nas folhas, né, filho? Né? Se a gente souber os conhecimentos e não colocá-los em prática, o que vai acontecer? A gente vai ficar como essa folha. Essa figueira. Essa figueira, como a figueira que tinha essas folhas bonitas, que parecia muito que tinha fruto, e que, na verdade, não tinha fruto, que ele comparou com o povo de Israel, que o povo de Israel tinha total condição de ter conhecimento, de praticar o bem, então tinha palestrantes que falavam bonito, esse monte de coisa, mas... Doutores da lei, Doutores né? da lei falavam bonito. O conhecimento tinha vindo, né, filho, para eles através dos profetas, né? Tinha grande influência, assim, o jeito que eles falavam, eles pareciam ser muito espertos, que é como se fosse a folha bonita da figueira. Mas quando Jesus foi olhar a figueira e não tinha fruto, foi como se ele tivesse olhado o povo de Israel, com todas aquelas condições de aprender o evangelho, e não tinha fruto, que não estava... Até aprendiam as lições, mas não colocavam em prática, né, filho? Né? Nas ações do dia a dia. Perfeito, é isso aí que você falou. Né? Para a gente poder entender de uma forma bacana, então, que frutos nós poderíamos dar? Né? Tem uma lição de Emmanuel, né, filho? No livro Fonte Viva. A gente achou no capítulo 7, tá? Como é que é o título da lição? Por seus frutos... o título da lição, na verdade, é pelos frutos. Aí tem a frase de Jesus. Por seus frutos os conhecereis. Então, o Emmanuel vai fazer uma reflexão. A lição chama Pelos Frutos, e ele vai fazer uma reflexão ali de Mateus 7,16, onde Jesus diz, por seus frutos os conhecereis. Qual é a reflexão que Emmanuel faz, filho? Ele fala assim, nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, imponência, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável,
nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que aparecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais. Percebidas? Nossas expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos o conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. O que Emmanuel está, então, querendo nos dizer, filho? Querendo dizer que, ao mesmo tempo que Jesus fala que pelos nossos frutos seremos conhecidos, o fruto que ele quer dizer é ação. Então, se for comparar com a figueira, em vez de só ter a folha bonita que chama atenção, que todo mundo vai ver, mas na verdade não tem os frutos, é a mesma coisa que a gente ter conhecimento, mas não ter o fruto, que é botar em prática, que por isso que fala que pelas nossas ações seremos conhecidos. Exatamente, né? Ou seja, as folhas seriam o conhecimento, que nós temos que ter, né? Lembra? Espíritas, amai-vos, instruí-vos, né? Até porque para pôr alguma coisa em prática, nós temos que saber o que pôr em prática. Então, o conhecimento é importante? Sem sombra de dúvida. Mas se a gente ficar só no conhecimento, nós vamos secar. Nós vamos ser a figueira que vai secar. Nós vamos ser a árvore, que nem o Salmo 1 fala, que não vai estar do lado do riacho, recebendo irrigação e florescendo e frutificando a todo momento. Porque ele fala que no primeiro momento o conhecimento vai parecer a folha, mas aí com o tempo que Deus vê que a gente não tem fruto, é como se tivesse secado. Perfeito, filho. É isso aí. Porque, vamos dizer o seguinte, e a gente não sabe, às vezes a gente pensa assim que a gente tem que fazer algo muito grande, né? Para ser uma boa ação. Não é isso? A gente fica pensando assim, eu jamais vou chegar num Chico Xavier, num Divaldo Franco, né? A gente precisa de pequenas ações no bem. Porque a gente não sabe, né? Quantos frutos estão sendo, quantas sementes estão sendo carregadas no fruto que nós estamos doando. Tem um provérbio chinês muito interessante que fala o quê, filho? Qualquer um sabe quantas sementes tem em um fruto, mas ninguém pode dizer quantos frutos há em uma semente. Ou seja, né? Se a gente faz uma boa ação, estamos praticando uma boa ação. E uma boa ação, pessoal, um sorriso num dia difícil de alguém, um abraço quando alguém está precisando, né? Uma orientação, uma palavra, com os recursos que nós tivermos. Sejam recursos espirituais, emocionais, financeiros, psicológicos, recursos de qualquer natureza, que a gente puder fazer uma pequena, dar um fruto para alguém. Olha o que o provérbio fala, né? A gente não sabe quantas sementes estão indo naquele fruto. Não é verdade? Né, filho? Isso, pode falar. Por exemplo, numa laranja, né, fala de fruto, uma laranja, numa maçã. Você sabe quantas sementes pode ter naquele fruto. Você pode cortar e você conta quantas sementes. Agora, quando eu pego uma semente para plantar, por exemplo, um pé de maçã, você não sabe quantas maçãs, quantos frutos aquela semente dá. Exatamente. Então, quando a gente dá um fruto para alguém, junto com o fruto está indo sementes. E a gente não sabe quanto essas sementes produzirão de frutos. Não dá para saber. É incontável, gente. Haja o exemplo do apóstolo, vejamos o exemplo do apóstolo Paulo, né? Quando o Emmanuel foi escrever Paulo e Estevão, numa das reuniões mediúnicas que Emmanuel fazia ali com o Dr. Juliano, na Fazenda Modelo, eles receberam uma comunicação de Emmanuel dizendo que se Emmanuel fosse receber cada espírito que pediu para Emmanuel para dar um depoimento de gratidão a Paulo, o livro não teria saído até hoje. Com uma
planta, com uma semente plantada no coração de Paulo, que foi o perdão de Estevão. Quando Estevão estava ali, né, frente a Paulo e a Abigail, né, que Estevão fala para Paulo, eu te perdoo. Você está agindo assim porque você está querendo cumprir a lei de Moisés até o fim. Imagina quando você conheceu Cristo. Então, você vai ser muito importante, eu te perdoo. Com a semente do perdão plantada no coração de Paulo, com o fruto do perdão, que junto carregou sementes, quantos frutos deu a semente que Paulo plantou por aí, né? Paulo está plantando frutos até hoje. Eu escutei recentemente um palestrante citar um jovem, se eu não me engano, em São José do Rio Preto, que estava preso, né, Felipe? A gente viu numa palestra, ele estava preso, e ele era um jovem muito rebelde, um preso muito rebelde, reincidente, ficava na solitária várias vezes e tudo mais, né? E ele um dia aprontou mais uma lá e estava indo para a solitária, sabia que ia passar por dias lá na solitária, e ele estava indo, e num latão de lixo tinha um livro jogado lá dentro. E ele falou, vou pegar esse livro, vou ficar vários dias na solitária, pelo menos eu leio. Que livro que estava dentro do latão? Paulo e Estevão. O rapaz devorou na solitária o livro. Hoje o rapaz se formou em direito e diz que ele quer devolver para a sociedade, em bens, todos os equívocos que ele causou. 2000 anos depois, Paulo está gerando fruto com as sementes que ele plantou. Então, a gente não precisa fazer grandes atos. Ó. Um ato de perdão de Estevão, olha quantos frutos Paulo gerou com a semente do perdão que ele recebeu de Estevão. Então, essa historinha é só para exemplificar que a gente não precisa fazer grandes obras para gerar fruto. A gente gera fruto a todo momento. A todo momento. Jesus diz o seguinte, né? Quando matar a minha sede, né? Quando saciar a minha fome, quando me agasalhar quando estiver com frio, né? A cada pequenino que fizer isso, é a mim que está fazendo. E a gente gostaria de finalizar com uma historinha que a gente acha que é bem legal, que o João vai relatar. É uma historinha rápida, né, João? Que é uma historinha que a gente escutou de um palestrante, né? E a gente acha que cabe bem aqui. Como é que é a historinha, João? A gente estava vendo a palestra e acho que encaixa bem na parábola da figueira. Tinha um palestrante, né, numa casa lá de palestra, e ele falava super bonito, assim, ele era super famoso, tinha muito conhecimento, lia muito livro, assim, leu todas as codificações do Kardec, as casas dele enchiam quando ele ia dar palestra, e aí teve um dia que ele desencarnou. E nisso, quando ele desencarnou, quando ele chegou no plano espiritual, ele queria exercer a mesma função que ele tinha de espírita num trabalho lá. E aí ele perguntou, né, para aquela colônia de espíritos que estava lá antes dele, que função que ele podia exercer, em que trabalho que ele podia entrar. E aí, nisso, os espíritos da colônia disseram, só um minuto que eu vou ver com o nosso coordenador, né, o coordenador daquela colônia. Diz que ele seria bem-vindo, né? Mas o coordenador ia decidir aonde ele ia trabalhar, né? E aí, quando checou o coordenador, ele reparou que era um dos espíritos, né, na época que estava encarnado, que sempre estava nas palestras dele. Um senhor, né? Um senhorzinho, assim, que ele sempre chegava, aí ele sentava lá no fundo, ele era quieto, não tinha muita expressão assim, mas ele estava em todas, ele percebia. E aí ele ficou feliz, esse palestrante, né, falou, eu lembro de você estava em todas as minhas palestras, você sentava lá, você era meio quieto, e hoje você aqui é coordenador, né, dos trabalhos, né, colônia de espíritos. E aí ele disse, porque eu ouvi tudo que você disse e eu coloquei em prática. E às vezes esse cara que colocou em prática, colocava mais em prática do que o próprio palestrante. Ou seja, ele não ficou só na folhagem, né, filho? Ele deu frutos, não é verdade? Então, o que a gente pede é o quê, filho? Que Jesus possa permitir que a gente dê cada vez mais frutos. Que todos nós possamos, com a permissão de Jesus, né, adquirir a folhagem, mas que a gente possa dar frutos, né, filho? Esse é o nosso desejo para nós, para vocês,
para toda a humanidade e que Jesus nos abençoe, Deus, nosso Pai, possa nos proteger e nos abençoar sempre. E muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência, e foi uma felicidade muito grande para a gente estar aqui, né, filho? Foi, gostei bastante. Valeu. Bom, depois vocês veem as mensagens aí. Com certeza. O Dani, assim, as pessoas até elogiaram e tal, mas o sucesso foi você, viu, João? Então, nós vamos ter que começar a colocar você nas transmissões. E, assim, rolou uns elogios pro seu pai e tal, mas, assim, a maioria, depois você entra ali, você faz a comparação com ele, foi muito mais para você do que para ele. Então, tá bom? Viu? Agora, vamos ver se ele começa a deixar eu fazer com ele, né? Aí faz ao contrário. Aí a Lúcia fala para ela, se ela quiser fazer com você, para ela ver se cabe na sua agenda. É verdade. Dani, acho que ela vai querer fazer com o João. Foi uma alegria mesmo, tá todo mundo falando, sua mãe, a Carolina, o Gá, a tia Ana, tá todo mundo muito emocionado, muito feliz, e eu mais ainda, né? Estou muito feliz mesmo de você ter participado, nós ficamos muito emocionados, não só pela participação, mas pela sua vontade de estar querendo estudar, de estar tentando entender, e com a clareza com que você participou da palestra. Podia ter feito uma leiturazinha para falar que participou, e os elogios foram de que você realmente... Tá, esse que é o objetivo, João. Acho que a gente quer, tá todo mundo falando isso. Ó. Vocês, que são os mais novos, começarem a fazer isso, porque daqui a pouquinho nós só temos velho na doutrina espírita, não tem mais jovem participando. Então, obrigado, beijo para vocês. Daqui a pouquinho fica o convite, perto das 8h30, a hora que a gente conseguir fazer todos os testes, nós vamos fazer a transmissãozinha da chamada da live de sábado. Eu passei por baixo, fica o convite, tá bom? Valeu, Léo. Obrigado. A gente que agradece a oportunidade, viu? Obrigado. Beijo, Dani. Beijo. Valeu.